mais uma vez juntos agradecer por este dia, te agradecer pelo estudo da palavra que teremos, te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu de orar, de clamar, de colocar diante do Senhor os nossos pedidos todos, ó Deus, e aguardar do Senhor a resposta que possa trazer a cada um de nós esperança, trazer alegria, felicidade, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações e que no tempo certo, na hora certa, o Senhor atende o nosso clamor. Então te louvamos e te adoramos por isto, Pai. Abençoa, Senhor, cada família, cada irmão e irmã, que a tua palavra possa vir ao encontro de cada coração e ali, Deus, realizar realmente uma bênção na vida de todos. Queremos ser nas tuas mãos instrumentos, ó Deus, eficientes, que possam honrar e glorificar o teu santo nome, na pregação da palavra, na declaração de que Jesus é o único Deus e o único Senhor das nossas vidas. Coloca em nossos lábios, ó Deus, esta unção, que em nossa vida a gente possa estar sempre pronto para realmente anunciar, ó Deus, a tua vontade, o teu querer. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Acho que nós temos alguém com o microfone aberto. Não consigo ver aqui quem é, mas espero que acho que já fechou. Beleza. Então vamos lá. Na semana passada, a gente fez o estudo lá de Colossenses, né? A gente viu ali algumas qualidades e a questão era olhar para aquele texto e estar nos preparando, revestidos ou vestidos, né? De todas aquelas qualidades que ali foram apresentadas para poder falar de Jesus, né? E o que a gente percebe mesmo dentro do texto é que Deus há de nos usar para mudar as pessoas, não simplesmente porque a gente fala a estas pessoas a respeito do amor de Deus, da graça de Deus, da unção de Deus, do perdão de Deus. Não somente por isso, né? Mas ele age através de nós para que a vida destas pessoas sejam mudadas, porque estas palavras ou esta atitude que a gente tem de poder falar de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência e de amor, que é o que a gente leu em Colossenses, tudo isso realmente está, de uma certa forma, na nossa vida. A gente tem que viver isso. Isto é o revestir-se, né? Exatamente estar revestido ou vestido, né? Ali da presença de Cristo, das qualidades, né? Do caráter cristão, para poder falar para as pessoas. Quer dizer, em outras palavras, o que seria isto, né? Se eu vou falar da paciência e do amor de Cristo, né? Eu tenho que viver esta paciência e este amor. Então é isso que o livro de Colossenses fala. E para eu viver aquelas qualidades, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência e amor, eu tenho que me despir de algumas coisas, né? Que coisas? São aquelas da carne. Porque as manifestações do Espírito Santo através de nós e as atitudes, né, da carne, as obras da carne, com certeza entram em choque. Então, daí a necessidade de parar, refletir, eu, como servo de Deus, eu não posso mais ser assim, né? Porque eu vou ter que viver isto e aquilo para que outras vidas sejam alcançadas, tá bom? Então, um breve resumo do que a gente viu lá no texto de Colossenses. Agora, quando fazemos isto, né, o revestir-se, né, dessas qualidades, nós nos tornamos a evidência física, a evidência real, palpável, das verdades que nós apresentamos. Quer dizer, quando eu me revisto do amor de Deus, quando eu então falo deste amor, eu estou mostrando na prática, na realidade, né, este amor de Jesus Cristo, né? Estamos não somente então encarnando a verdade, mas estamos apresentando, mostrando ali o próprio Cristo. E é possível isso? Sim, é possível. Por que é possível? Porque eu e você somos uma nova criatura e nós temos em nós a habitação do Espírito Santo, né? Ele mora em nós, ele habita em nós e é ele quem manifesta através de nós, né, a presença do Filho, a presença de Cristo, né, a presença do nosso Deus, o Senhor Jesus. Então, eu não vivo apenas vamos dizer assim, na dimensão ou na realidade da verdade, do amor, do perdão. Eu vivo a prática disso também. Tá? Então, eu não posso ter apenas o conhecimento. Eu não posso chegar para alguém e simplesmente falar, olha, eu sei o que é o amor de Deus. O amor de Deus e falar um monte de coisas, né? Eu tenho que mostrar para esta pessoa, para quem eu vou falar de Jesus, que eu não só sei o que é o amor de Deus, como eu sou
alvo, né, deste amor de Deus e vivo este amor de Deus. Né? Eu vou falar para aquela pessoa a respeito de que Deus é bom, vou falar da bondade de Deus. Mas a única forma daquela pessoa ver na prática esta bondade de Deus é através da sua vida, da minha vida e da sua vida. Então, quando eu vivo esta bondade de Deus em mim, então será muito mais fácil, né, a pessoa visualizá-la, essa bondade, do que simplesmente, ao verbalizar a verdade, a pessoa poder crer porque eu falei, né? Então, o livro de Colossenses mostrou esse aspecto para nós. Portanto, o vestir-se, eu pus entre aspas aí, né, de Cristo nos relacionamentos que Deus dá, é preciso, né, isso tem que acontecer, isso é necessário por algumas razões, né? E por que razões eu tenho que me vestir de Cristo, né, na hora de falar dele para as pessoas que estão junto a mim? A primeira delas é porque será isto uma proteção para nós, né, uma proteção para mim e para você. Ou seja, eu preciso, né, do mesmo Cristo que eu estou oferecendo a outra pessoa, ok? Então, na hora que eu falo de Jesus Cristo para uma pessoa, falar dele, pregar e viver o que ele é através da minha vida vai ser muito bom para mim, porque vai me fazer ver também que tanto aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, né, tanto ela quanto eu precisamos dele, de Jesus. Eu já sou de Jesus, então eu já experimentei esta graça, você também já experimentou. Mas que a gente não tomar cuidado, todas as vezes que a gente sai para falar de Jesus para alguém, pregar a palavra para alguém, falar da salvação, fica aquela impressão de que eu já estou resolvido, agora é aquela pessoa que precisa ser resolvida. Ok, tá bom, em determinados conceitos teológicos ali, isso é verdade. Mas eu tenho que, por exemplo, entender que na hora que eu estou sendo usado ali como instrumento de Deus para falar de Jesus para alguém, de repente eu vou estar falando, sei lá, do perdão, né? E a hora que eu falar para aquela pessoa, olha, você precisa perdoar. Eu tenho que ter em mim, né, também a tranquilidade, né, e a humildade de entender que eu também preciso perdoar. Né? Então não adianta simplesmente exortar uma pessoa para que ela aprenda a perdoar, sendo que eu não perdoo. Jesus mesmo no ministério dele, ele repreendeu muito os fariseus e saduceus na época por causa desta situação. Eles conheciam a lei, eles conheciam as regras, né, que realmente estavam ali nas escrituras, e eles falavam a respeito disso, mas eles não viviam a realidade daquilo que estavam falando. E aí ele conta até a parábola lá, né, daquela pessoa que estava indo por uma estrada e que foi atacado, né, o samaritano, e que ficou lá jogado, tal. Aí passou um sacerdote, não fez nada, passou um escriba lá, não fez nada. Foi passando aquelas pessoas importantes, religiosas, não fizeram nada. Né? E aí como quando a pessoa passou perto do moribundo que estava lá jogado, né? Estava todo machucado, estava todo ferido, né? Aí o samaritano passou perto, olhou, falou: eu vou cuidar dele. Pegou, cuidou, né? Etc. E tal. Então, o que a gente viu ali, que até Jesus pergunta, né? Quem você acha daqueles que fez realmente o que devia ter sido feito, né? E é isso que Jesus coloca para nós, quer dizer, eu vou falar do perdão, mas eu não perdoo. Eu vou falar que Deus ama, mas eu não amo. Eu vou falar que Deus é bom, mas eu tenho dúvidas a respeito da bondade de Deus. Eu vou falar que aquela pessoa precisa aprender a amar os pais, a cuidar dos pais, né, a cuidar dos seus amigos, sendo que eu, nos meus relacionamentos, não tenho tido esse cuidado. Então, vestir-se de Cristo será uma proteção para mim, porque vai me dar essa dimensão de que tanto aquela pessoa quanto eu, nós precisamos de Jesus Cristo, né? Um outro princípio que a gente vê nisto também é que revestir-se de Cristo oferece, né, através da nossa vida, um exemplo vivo. Quer dizer, o que Cristo é, eu e você temos que ser. Tá? Então, imitá-lo é muito mais do que simplesmente manifestar os gestos que ele fez, o amor que ele colocou, as palavras que ele declarou. Né? É exatamente ser ele, né, através da nossa vida. O Espírito Santo está aqui, sempre lembrando que eu, por mim mesmo, jamais poderia ser. Mas como o Espírito Santo está em mim, mora em mim, ele manifesta a presença
de Cristo através da minha vida, né? Então, a minha vida se torna para aquela pessoa um exemplo vivo. Então, por mais que eu fale para ela do que está nas Escrituras, do que está na palavra, e pregue as Escrituras para ela falando do amor, da salvação, do perdão, da graça, da restauração, da regeneração de Jesus para aquela vida, para aquela pessoa, isso vai se tornar realmente muito mais visível quando, em termos de exemplo, eu estou vivendo esta realidade. Né? Então, revestir-se de Cristo me dá esta tranquilidade, né? Porque ali eu estou mostrando para aquela pessoa, através da minha vida, né? Eu sou para aquela pessoa um exemplo vivo de quem Cristo é. O apóstolo Paulo coloca isto muito, né, nas escrituras, lá nas cartas dele, nas suas epístolas, né, para que pudessem todos ser imitadores dele, né, como ele é imitador de Cristo Jesus. Quer dizer, o que Jesus é, eu sou, então faça o que eu estou fazendo, porque aí você estará fazendo o que Jesus vai fazer. Então, Paulo não foi um super-homem, né, em termos de vida, né, de relacionamento. Ele viveu como eu e você vivemos. Então, se ele pôde dizer isso, nós também podemos. Mas ele pôde dizer isso porque Cristo, né, o Espírito Santo estava nele. Então, nós também podemos olhar para as pessoas e dizer para elas, olha, veja como eu estou vivendo, né, porque aí você vai conseguir ver através da minha vida quem é Jesus Cristo. Eu só posso fazer isso porque o Espírito Santo está em mim, ele me dá essa condição, né? Outra coisa importante também, revestir-se de Cristo, vai evidenciar, né, o que o Senhor pode fazer através da nossa vida. Né? Jesus Cristo nos deu tudo o que nós precisamos para fazer, né? Para fazer exatamente do jeito que Ele quer que tem que ser feito. Não pode ser do nosso jeito. Né? Nas pregações de domingo aí, que nós terminamos uma parte da série lá sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, a gente mencionou um pouco a respeito disso, naquele momento em que Davi manifesta o desejo de trazer a arca para Israel, né? Então, na hora que ele traz, ele prepara, arruma lá o carro de boi, coloca a arca, né? E deixa tudo aparelhado para vir, acontece lá aquele acidente que a gente viu, e Davi fica depois com medo, apavorado, porque a ira de Deus se manifestou sobre eles, né? Porque eles não estavam fazendo do jeito que Deus havia determinado para ser feito. Então, as boas intenções de Davi não foram suficientes para agradar o coração de Deus. Por quê? Porque aquilo de bom que Davi tentou fazer, ou que os seus súditos tentaram fazer, não era o que Deus mandou fazer. Então, quando eu me revisto da presença de Cristo, né, isso vai fazer com que realmente eu possa fazer, né, possa desenvolver, possa realizar exatamente aquilo que Jesus quer que eu faça. Né? E nas experiências dos apóstolos, em cada um deles, a gente lendo, né, a vida de cada um desses apóstolos, como eles viveram, etc. e tal, esta é uma característica que está bem evidente ali. Né? Eles sempre fizeram o que Jesus mandou fazer. Depois daquele momento de Atos, né, dos apóstolos, quando receberam ali o Espírito Santo, eles tomaram essa iniciativa de ir, foram pregar o evangelho, estavam fazendo o que Jesus mandou fazer. Sofreram as consequências, perseguições, mortes, etc. e tal, mas tudo aquilo que Jesus mandou fazer, eles fizeram. Novamente, declaro aqui o ministério do apóstolo Paulo, ele desejou no coração ir e pregar o evangelho, né, a salvação ao imperador, e ele passou por uma situação que realmente fez com que ele pudesse ser levado à presença do imperador e pregar o evangelho. Então, ele experimentou aquilo que Jesus faria. E ele queria fazer exatamente o que Jesus determinou que fizesse. Né? Tanto que ele teve esta visão e pôde declarar, né? A quem eu sirvo me mostrou, né, que realmente importa que nós aqui nesse naufrágio não morramos, porque temos um propósito aí de chegar em tal e tal lugar. Né? E isso aconteceu. Né? E com certeza isso foi bênção para a vida dele, para a vida de todos aqueles que ouviram Paulo viver, né, a Cristo, né, ser um exemplo, né, na sua vida de que Cristo estava ali presente através da vida dele e poder fazer, né, tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Outra coisa que a gente evidencia também nesse momento, né, é que deixa eu só mudar aqui um pouquinho, né, isso. Opa. Sim, ficou melhor. Mantemos, revestir-se de Cristo nos ajuda a manter Cristo no centro, que na nossa pregação, na nossa evangelização, no ministério que Deus nos deu, o foco é Jesus Cristo. Sempre tem que ser, sempre. Não somos nós,
e nem é a pessoa para quem a gente está sendo levado para falar de Jesus. Né? Seja ela a pessoa mais importante que for, tenha ela o problema que tiver, etc. E tal, o foco não é aquela pessoa. Né? E também não deve ser nós. Estamos como instrumento nas mãos do Senhor, somos servos do Senhor e somos levados pelo Espírito Santo para ir e pregar. Mas temos que manter, né, no nosso ministério, como peça central aí, né, a Jesus Cristo. Né? Ele é o foco, ele é o centro de tudo isto. Né? Então, o encontro mais importante no exercício do nosso ministério não é o encontro da pessoa conosco, né? Mas é o encontro daquela pessoa com Cristo Jesus. Eu sou apenas, vamos dizer aqui, um coadjuvante, né? Não o protagonista, mas o coadjuvante. Eu sou aquele que está na berlinda, que está ali por trás, simplesmente sendo usado para poder falar de Jesus. Não posso dar ênfase à minha pessoa de maneira alguma. Paulo, em seu ministério, ele experimentou isto muito, né? Nos momentos em que ele teve algumas revelações, foi levado ao terceiro céu para poder ver algumas coisas de Deus. Paulo, ele não abriu o bico, ele não falou a respeito daquela revelação, senão depois de 14 anos. Só depois de 14 anos de ter tido aquela revelação que Paulo comenta a respeito da visão que ele teve. E ainda assim ele o faz com muito cuidado, né? Ele procura ali medir bem as palavras, porque ele não queria que as pessoas olhassem para ele e entendessem que ele era um homem privilegiado, porque ele pôde ir ao terceiro céu e poder estar à presença de Cristo, né? Então Paulo fala, olha, tanto que ele nem cita que é ele, mas a gente sabe que é ele, né? Pela maneira como ele fala. Ele fala, olha, eu conheci o homem, não sei se no corpo ou em espírito, etc e tal, né? Mas ele está falando dele mesmo. Ele está numa humildade ali, né? Bem trabalhada, né? Bem colocada, né? Por quê? Por que ele está fazendo daquela forma? Por que ele não está se gabando da visão que ele teve? E por que só depois desse período em que ele falou isso? Porque aquilo era uma situação muito particular, muito pessoal, e ele não queria de maneira alguma que as pessoas tomassem conhecimento daquilo, e o foco de toda a situação fosse tirado dele, de Cristo, né? E se voltasse para o apóstolo Paulo. Ah, Paulo, ele é, né, o apóstolo, ele realmente é o primeiro, o principal, o mais importante, e por aí fosse, e quisessem talvez até santificá-lo, etc. e tal. Né? Então, o foco é sempre Jesus Cristo. Por mais que você seja um instrumento muito eficiente nas mãos de Jesus, né, mantenha o foco nele. Né? O que importa é que aquela pessoa para quem você está sendo levado para falar de Jesus possa ter um encontro com Cristo. Você é apenas aí um coadjuvante nessa história, apenas um servo, apenas alguém que Jesus está usando para falar do amor dele, para falar da graça dele, né? Bom, então até aqui nós já falamos em termos deste amor, né, que se evidencia em nosso ministério, o amor de Cristo, que este amor nos proporciona a visão de poder entrar no mundo da pessoa. Lembra das portas que nós mostramos, cada uma delas, né? Eu preciso entrar na vida daquela pessoa, então nós já falamos sobre isso, né? Nós já falamos também aqui a respeito de encarnar o amor de Cristo, né? Então eu, dentro desse propósito de Deus de me usar como instrumento, eu vou falar do amor de Jesus, então eu tenho que encarnar este amor, né? Que é esse vestir-se ou revestir-se, né? Das qualidades de Cristo, né? Das manifestações do Espírito Santo de Deus que estão em mim, para eu poder falar do amor do Pai, né? E agora nós vamos entrar numa outra parte que também é importante, é crítica, né? Em termos do exercício do ministério de evangelização, de pregar o evangelho, que é identificar-se com o sofrimento, né, das pessoas. Por que sofrimento? Por que a gente não coloca aí? Bom, por que não identificar-se com as bênçãos que as pessoas têm, ou as bênçãos que elas são? Porque, de maneira geral, em termos humanos, né, o sofrimento é algo comum na vida de todos. Todos, indistintamente, estão sofrendo, e sofrendo muito. E é por causa do sofrimento, né, que essas pessoas se aconchegam aos braços de alguém para receber conforto, para receber consolo, para serem curadas, saradas. É por causa de um sofrimento que ela tem, que ela busca uma cura, um milagre, né? Por causa do sofrimento que ela tem, que de repente ela cai em si e fala, olha, eu preciso dar um up na minha vida, melhorar, tá ruim demais, não posso continuar assim. É por causa de um sofrimento que a pessoa tem, que muitas vezes ela é levada a buscar uma pessoa na igreja evangélica, ou vai para uma igreja
ou como até uma última condição. Eu já tentei tudo na vida, não consegui nada, mas como isso tem que ser resolvido, eu vou procurar fulano e beltrano, eu vou entrar nessa igreja aqui para poder ver o que acontece, né? A Bíblia narra a situação de uma mulher que estava num sofrimento contínuo por causa de uma hemorragia que ela tinha, né? E ela tinha tentado na vida dela, por todos os meios, a cura, né, daquele seu problema, gastou todo o seu dinheiro, as suas reservas, né, para curar-se e não conseguiu de maneira alguma. Aí ela escuta, ouve a mensagem lá de que Jesus, né, a notícia de que Jesus iria passar por ali, e ela resolve ir até lá. E uma multidão está ao redor de Jesus ali, Jesus andando, etc. e tal. Essa mulher chega de uma forma sorrateira, passando, né, ali por cada uma das pessoas e vencendo aqueles obstáculos. E quando ela se aproxima de Jesus, ela não tem outra oportunidade senão simplesmente estender as mãos ali. E nessa de estender as mãos, talvez é como se estivesse buscando realmente de forma esperançosa uma solução para o problema dela. Ela toca nas vestes de Jesus. E, e naquele momento, a Bíblia narra que naquele momento ela foi curada. O sofrimento dela foi curado, um grande milagre aconteceu na vida dela, aquela doença que ela tinha foi resolvida. Tanto que Jesus para, os apóstolos param e ele fala: Olha, quem foi que me tocou? Quem esbarrou em mim? Os apóstolos falaram: Mas Senhor, tem muita gente aqui, com certeza alguém te tocou. Ele falou: Não, saiu virtude de mim. Né? E aí aquela mulher se apresenta e fala o que aconteceu. Né? Então você vê, não é um caso isolado, várias pessoas naquela época, né, e até para os dias de hoje também, podem dar um testemunho de que foram aos braços de Cristo, né, através de uma situação de sofrimento. E como a gente está vivendo um momento que a gente chama aí de pandemia, né, essa coisa que aconteceu, o coronavírus que aconteceu no mundo inteiro, e estamos sofrendo por causa de tudo isso. Mortes e mais mortes, né? É, começou lá com as pessoas mais idosas, agora são pessoas mais jovens, crianças, né? É, em vários países do mundo isso está acontecendo de uma forma muito trágica, né? As notícias que chegam não são boas notícias, né? Então, neste aspecto do amor de Deus, a gente também, na hora de falar de Jesus para alguém, a gente tem que estar preparado para buscar essa identificação. Estão todos sofrendo, e eu também sofro, você também sofre. Né? Então, isso também é um quesito muito importante para eu poder falar do amor de Cristo. Né? Nós não gostamos de pensar a respeito disso, de sofrimento, com certeza, né? Mas nós vivemos num mundo onde o sofrimento é comum, tá certo? Eu me lembro de situações muito particulares, né, que aconteceu por causa do sofrimento de pessoas próximas a gente, ou mesmo na família, né? E depois sofrimentos outros, né? Não só essa pandemia, mas outras situações, em outras ocasiões, em outros tempos, né? Se não nos nossos tempos, né? Mas também em tempos anteriores de ouvir, de ler na história, nos jornais, etc. Enfim, né? O sofrimento está aí, é algo que ninguém escapa disto, né? Ninguém, nem o mais pobre, nem o mais rico, nem o magnata, nem nada, né? Todos eles sofrem, todos eles passam por algo que, humanamente falando, não tem como resolver, né? Então, aí há aquele clamor, aquele desejo de buscar, né, a Deus, né? Então, de uma certa forma, eu diria que nós compartilhamos isto, né? O que é os sofrimentos, né? Com todas as pessoas que encontramos. Não tem como, né? O que muda com certeza, eu diria, a intensidade do sofrimento. Às vezes, em alguns, ela é menor, porque talvez o problema seja menor, a dor seja menor, né? Em outras é mais intensa. Em algumas situações, a dor para alguns, ou o sofrimento para alguns, ela por alguns dias, ou por algumas horas, ou por algum período somente. Para outros, o sofrimento é por toda a eternidade da vida dela, né? E por que não dizer para alguns, o sofrimento será por toda a eternidade, sim, inclusive depois da morte. Aqueles que não receberem a Jesus como Senhor, como seu único Senhor e Salvador, a Bíblia fala que vão estar no tormento eterno, né? No sofrimento eterno. Então, o sofrimento está aí, é uma característica que está em tudo, em todos, né? Então, nós precisamos abordar na evangelização, ou pelo menos entender no processo de evangelização,
o lugar do sofrimento, né? E para isso, a gente vai discorrer mais à frente o que a Bíblia fala a respeito do sofrimento pessoal. Tá? Não é o que um médico fala, não é o que um psicólogo, cristão ou não, fala, não é o que o psiquiatra fala, não é o que o testemunho de um e de outro tem falado, mas o que a Bíblia, a Bíblia, a palavra de Deus, fala a respeito do sofrimento do ser humano. E como instrumento nas mãos do Senhor, como um evangelista, como um pastor, como um leigo, enfim, como um instrumento nas mãos de Deus que vai pregar a salvação, nós precisamos saber o que a Bíblia fala. A Bíblia não esconde sobre o sofrimento. E constantemente a gente vai ser assim, arguido, né, por pessoas que na hora de você falar do amor de Deus, de um Deus que perdoa, essa pessoa ela vai falar, bom, mas como é assim? Esse Deus pode ser um Deus de amor se eu estou sofrendo? Porque morreu a minha esposa, morreram os meus filhos, né? Eu estava pensando nesses dias para chegar nesse ponto, né? Aquele assassinato que aconteceu ali em Santa Catarina, né? Naquela creche com aquelas crianças, aquele jovem, né? Um homem de 18 anos que entrou com um facão lá e matou umas crianças e as professoras, né? Pensando em algo bem próximo, né? Da gente. Na hora de você consolar aqueles pais que estão levando seus filhos para serem enterrados, ou consolar aquelas famílias que estão levando as suas filhas, que eram professores, para serem enterradas, né? E aí você vai falar, olha, mas Deus é amor. A pessoa pode olhar para você naquela hora e falar, como? Como assim? Como é que Deus é amor numa situação desta? Explica para mim. Né? Eu deixei meu filho aqui na creche, voltei para buscar, olha o que aconteceu. Tá certo? Então a gente precisa entender o que a Bíblia fala a respeito do sofrimento, para não só ter a base bíblica, né, mas para ter aquele conforto espiritual e para, no momento certo, sermos usados por Cristo, né, para acalentar, né, sossegar, abrandar o coração de alguém que está passando por um sofrimento. Né? Então, só vou dar aqui uma passada rápida, né, a respeito desses princípios, mas a gente vai ver cada um deles nos próximos blocos. Né? Então, a primeira coisa, a Bíblia declara claramente que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, na hora de nós falarmos sobre o sofrimento, a gente vai demonstrar, através de textos bíblicos, esta verdade. Né? A Bíblia declara claramente que Deus é bom. Está lá, de forma clara, objetiva. Nós vamos olhar isso, e será muito importante para nós em vermos esta realidade na Bíblia Sagrada. Né? A Bíblia declara claramente que Deus tem um propósito para o nosso sofrimento. Né? Nenhum sofrimento acontece simplesmente sem razão de ser. Há uma razão, há um motivo, há um porquê. Né? Pode ser que esta razão, este motivo, este porquê não caiba dentro de nós. Seja no aspecto emocional, racional, etc. Né? Talvez só quando tomarmos a dimensão de quem é Deus e termos uma nova vida com Deus, é que a gente vai compreender isso. O sofrimento que Jesus passou por nós. De que maneira compreender isto racionalmente, né, gente? É complicado, né? Mas a Bíblia declara claramente que Deus tem um propósito para todos, né, com relação ao nosso sofrimento. Cada uma dessas situações a gente vai ver, né? E a Bíblia explica as razões por que sofremos. Por que o homem sofre? Por que a humanidade está sofrendo? A culpa é de Deus. Ele é o culpado de tudo isso. Se Deus é Deus, por que ele deixa o homem sofrer? Não é isso que às vezes a humanidade pergunta, os homens perguntam? Tá bom? Então a gente vai fazer uma pausa por aqui, mas cada um destes princípios aí, né, que a gente colocou, são 4, a gente vai estar falando de cada um deles, mostrando os versículos, tudo direitinho para que você possa ir bem nesse estudo, né, e assim poder ter um embasamento mais tranquilo com relação a o que falar para alguém quando esta pessoa está passando por um sofrimento. Né? Lembrando que é preciso, em primeiro lugar, se identificar com aquele sofrimento. A gente também vai postular isso um pouquinho. Então vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, neste momento, pela graça do Senhor sobre a nossa vida, por teu cuidado sobre cada um de nós, te agradecer pela bênção que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus sempre. Te agradecer porque o Senhor tem nos dado sabedoria e discernimento. E sabemos que tudo isto, ó Deus, não é com um propósito específico de sermos os melhores, mas é para que sejamos nas tuas mãos servos
eficientes para realmente pregar a salvação em Cristo Jesus. Seja o que for e como for e por onde for que passemos, que ali a gente possa realmente exalar o bom perfume de Cristo. E aqueles que passam por nós ou que estejam próximos a nós possam ver, ó Deus, que há um Deus presente, que o Senhor é Deus vivo, é um Deus que habita realmente em cada um de nós. Abençoa cada irmão, irmã, as famílias aqui representadas, ó Deus, que tenhamos um bom final de semana, que saibamos aproveitar bem estes dias na leitura da Tua palavra, na oração e no exercício de toda a Tua vontade. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.